só, esse artigo 268 ele é importante para isso, para impor ao Poder Executivo, né, a existência de cartografia básica e registro cadastral fundiário. E é por isso a gente vai chegar lá, eu não vou falar isso agora, tá? Não vou falar isso agora, mas a gente vai chegar lá na questão tributária, né, acerca sobre foro, laudêmio, ifiteuse, né? Porque tem a ver com isso aqui, principalmente com a questão fundiária, né? Transmissão de posse e por que a prefeitura cobra um determinado valor, cobra um valor uma vez só, cobra um valor todo ano, né? Um valor anual, que é a questão do foro, no caso, né? Então, assim, ela precisa ter isso muito bem resolvida em termos numéricos para saber exatamente quanto que ela vai poder cobrar, né? O que vai poder cobrar? Ela vai poder investir, o quanto que ela vai ter no bolso de receita para poder aplicar isso em investimento, né? Parágrafo 1º, atualização cartográfica. Tá, peraí, tá. Desse aqui para lá, desse aqui para cá. O registro cadastral fundiário dos elementos construídos abrangerá todos os imóveis do município, sujeitos ou não à tributação. Por que eu fiz esse grifo? Porque ele é importante para que a gente saiba que, por mais que o município não faça a tributação daquele espaço ele não pode ser fantasma, tá? Então não há, ou não deveria haver, dentro do município, um espaço em que o poder público não reconheça. Sendo objeto de captação de recurso ou não, tá? Porque ele pode vir a anistiar, ele pode vir a remir, né? Aí ele faz a remissão de imposto, isso pode vir a acontecer, né? A lei permite isso, tá? Mas por quê? Várias nuances, tem várias linhas para chegar até o momento e a prefeitura, o poder público pegar e remir a pessoa, o objeto, né, de pagamento de imposto. Mas ele não pode ser fantasma. Ele precisa ter a sua existência qualificada, certo? E aqui no artigo 269, não está grifado, mas vocês façam um favor de grifar na lei de vocês, né? Porque aí o que acontece, gente? Ó, em atuação conjunta com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É caro pra caramba meter um censo. Não, ele tem que ser de 10 anos. 10 anos. Por que de 10 anos? Primeiro, todo ano a avaliação ela fica prejudicada. Porque o tempo de perspectiva seria muito curto de um ano para o outro, né? A gente muda de governo de 2 em 2, de 4 em 4 anos, de 2 em 2, né? De maneira alternada. Sai um presidente, ou permanece um presidente, sai um prefeito, permanece um prefeito, né? Então, na possibilidade de reeleição, são 8 anos, né? E quem é que aplica, né, projeto de desenvolvimento, né, são os governos. Então, o IBGE, que é um instituto, né, ligado, obviamente, ao governo federal, mas não a um governo específico, ele supera a questão partidária, né? Ele vai ser utilizado pelos municípios por uma questão financeira e por uma questão de abrangência. Então, é caro fazer sempre, então o município, às vezes, ele não vai ter recurso para isso. Ele pode vir a fazer, Alex, levantamentos particularizados? Pode, claro que pode. Mas, de maneira alguma, ignorar o que o IBGE promove enquanto conhecimento sobre aquela região, sobre aquele lugar, né? Então, municípios assim grandes, né? Belo Horizonte, Rio de Janeiro, né? Florianópolis, São Paulo, então, eles podem fazer internamente processos de georreferenciamento. E fazem, né? E fazem. Só que também tem alguns limites. Não é nem limite legal, não. É limite mesmo da possibilidade, né? Então, ó, planejada e progressivamente definir os limites dos bairros dos distritos urbanos, das vilas e localidades dos distritos rurais. Com isso, sabedor disso, o município, na hora que for estabelecer a sua LOA, né, a sua lei orçamentária anual, ele vai saber muito bem aonde aplicar e por que aplicar e como aplicar, né? Porque os problemas da cidade é um, os problemas da zona rural são outros, né? Então ele precisa saber o quanto de pessoas serão abarcadas por aquele desenvolvimento, o quanto vai poder obter de recurso ali, né? Renda per capita de um lugar ou outro, né? Então, assim, as alterações de IPTU por conta de tamanho da casa,
nível de desenvolvimento humano por conta do número de banheiros que a pessoa tem na sua casa, né? Isso tudo envolve, claro, com certeza, número de banheiros, número de televisores, e tarará, cômodos e por aí vai. Por mais precário que seja, né? Isso aí nos ajuda a entender o processo de desenvolvimento humano. Aí, artigo 270. O uso e a ocupação do solo serão disciplinados de acordo com as diretrizes para o desenvolvimento do município, né? Então, não há, aliás, há uma preocupação com a ocupação do solo de acordo com as características não só geográficas, mas com o objetivo de desenvolvimento daquele lugar. Então, Friburgo está numa zona de serra, né? Está aqui na região serrana. Então, nós temos um clima peculiar, uma topografia peculiar, uma incidência de chuvas peculiar e por aí vai. Rio das Ostras, não. Rio das Ostras está, né, numa zona litorânea, com uma formação topográfica diferente, logo a ocupação de lá será diferente da nossa, né? Porque o objetivo do desenvolvimento de lá é diferente daqui. Ambos querem se desenvolver, mas não farão o mesmo caminho. Serão por percursos diferentes, obedecendo cada um as suas características, né? As normas no parágrafo 1º de controle do uso e da ocupação do solo do município serão formalizadas abrangendo todas as disposições referentes ao assunto, inclusive federais e estaduais, quando relativos ao território nacional. Então, o que significa aqui? Olha só, o município ele vai criar, sim, uma legislação própria, mas isso não significa que ele é gerente absoluto, né? Ele não é gerente absoluto. Por quê? Ele pode, dentro dessa sua autonomia, né, abusar dessa autonomia e acabar gerando um conflito legal com as outras esferas, né, com a estadual e a federal, né? Porque aí o próprio Estado brasileiro, né, ele pode observar que um município se encaminha para um, sei lá, percurso equivocado de reconhecimento das suas próprias potencialidades. E por uma questão legal, né, não poder aprovar ou revogar determinadas leis de ocupação do solo. Vou dar um exemplo. A tragédia aconteceu. A tragédia aconteceu aqui em Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, eu estava tentando lembrar exatamente da cidade, né? Então, o que acontece? Pegou, é claro, uma região. Pode haver uma política nacional de conhecimento exatamente de como é a nossa realidade de solo e tal, e ela se sobrepor ao município. Porque, assim, o Estado brasileiro, ele também libera recursos. E ele não pode se eximir. Ele respeita a autonomia do município, mas o município não é soberano. Então, aqui, ó, as normas de controle do uso do solo serão formalizadas abrangendo todas as disposições referentes, inclusive federais e estaduais. Porque aí o que acontece? O município ele tem autonomia? Tem, mas ele não é soberano. Portanto, sim, ele precisa se preocupar com as suas peculiaridades, né, com as suas idiosincrasias, sim. Mas o Estado brasileiro e o Estado federação também precisam incidir, porque também tem recursos. Então eles não podem simplesmente largar na mão de uma administração qualquer, né? Aí o nego faz uma. Inclusive aqui, com essa questão de liberar obra em determinado lugar, né? Então, por exemplo, existe um marco ambiental nacional, né? Uma lei geral do meio ambiente, implementada pelo Aldo Rebelo. Mas o que acontece? Né? Um troço, um monstrengo do caramba, mas é uma lei nacional. Ué, mas a lei nacional ela vai ter abrangência aqui dependendo sim, porque, por exemplo, o Rio não é... O Friburgo não é a única cidade que tem rio no Brasil. É a única cidade que tem rio no Brasil? Não. Acho que toda cidade deve ter um rio. Né? Toda cidade deve... E a mesma lógica de obra próximas a uma cabeceira de rio obedece uma lógica parecida, se não a mesma. Então, se existe uma legislação superior, nacional, né, que vá doutrinar o município para um aspecto que seja geral, o município tem que obedecer.
Então ele não pode suplementar algo nesse sentido, né? Por quê? Não é uma peculiaridade única e exclusiva daquele lugar, porque não só existe aqui, né? Então esse foi só um exemplo. Deverão ser consideradas as características geológicas do território procurando mapear áreas. Aí, ó, inciso 1, estáveis, né? Segura, tranquila, pode cavucar, pode se estabelecer, não vai ceder, tá tranquilo. Em Friburgo hoje, ouso dizer que pouquíssimos lugares oferecem esse nível de estabilidade, né? Ouso dizer isso, por conta de uma série de fatores, inclusive naturais e também por conta, né, das tragédias que se acumularam ao longo da nossa história. Instáveis, inadequadas ao desenvolvimento urbano e rural, caracterizando-se como inseguras à ocupação pela população. Carecendo Morro do Bumba, em Niterói. Aquilo foi uma... Cara, quando eu lembro daquilo, chega e me corta o coração. Meu irmão, você trepar em morro já é um problema sério. E nego não faz isso porque gosta. Vou subir o morro, vou trepar o morro, morar no morro. Vou trepar o morro, dane-se o mundo, né? Primeiro que ninguém já faz isso por uma iniciativa. Ou faz por insuficiência intelectual, ou faz por desespero, mas não faz por prazer. Chega a ser desonesto levantar esse tipo de hipótese. Você permitir com que pessoas subam um lixão que se sedimentou, cara, aquilo é uma maluquice, aquilo é uma doideira. Pô, é claro, cara. Claro, porque botando a rodo... Doideira. Isso, o Bumba, exatamente. Outra tranqueira. Ué. É um movimento de ocupação que acontece da seguinte maneira. Aqui está uma zona instável. Ela cai. Essas pessoas, elas se espalham, né? Vai cada um procurar um lugar para poder viver, né? Só que quando algum grupo já acha uma outra região, há uma tendência a eles irem para lá. É um efeito imã, né? Uhum. O bairro que era uma tranquila e tal, virou um bairro inseguro, troca mentira, que eu Sim. Claro, pois é. Ó, vai, mete luz, cobre IPTU e vida que segue. Carecendo de receber medidas de prevenção, proteção, controle e vigilância. Olha só. Prevenção, proteção, controle e vigilância. Então, são palavras-chave dentro da administração dessa região instável, que por vezes, em pouquíssimos lugares, você vai ter pelo menos uma delas. Alguma delas. Um controle, uma vigilância, né? É brabo. E de proteção ambiental com vistas à sua conservação ou restauração. Então, algum lugar que tenha sido atingido por alguma tragédia de alguma ordem, né? Ou ordem natural, ou uma intervenção humana maior, né? Passa a adotar o regime de proteção ambiental para a sua preservação, para a sua recuperação, restauração no caso, e preservação. O Poder Executivo utilizará, os recursos técnicos e tecnológicos de processamento de informações para promover a permanente atualização das normas referidas, resposta rápida e eficiente às consultas dos interessados. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma obra, né, a solicitação de um estudo, né, geológico, topográfico, é lei. Isso é lei. O município, ele é obrigado a fazer essa fiscalização. Por vezes, o indivíduo não quer que faça, exatamente para diminuir os seus custos. Só que isso tem um preço maior depois. Pode vir a ter, né? Pode não dar em nada. O troço vai passando de geração em geração e nunca deu em nada. Como a pessoa que faz já pode experimentar algum tipo de problema. Então, assim, quando o município ele é provocado, ele precisa dar uma resposta imediata sobre qualquer tipo
de intervenção, intercorrência no solo em que ele administra, né? Porque é uma coisa extremamente séria, não só do ponto de vista humano da ocupação, mas também do ponto de vista econômico, que é mais uma possibilidade de obtenção de recursos para investir, tá? Então esse parágrafo terceiro ele também tem essa importância. Aí agora a gente chega, né, na parte aqui da função social da propriedade. Então, gente, olha só. Para fazer uma introdução, né, é importante que vocês entendam dessa maneira, porque eu acho que facilita, né, a absorção de alguns pontos dentro da lei, né? Então, assim, dentro da lei vai ser mais fácil vocês lembrarem, né, de alguns pormenores se ligarem nisso aqui. Então, vamos lá. Não pedimos para nascer. Ponto. Ninguém aqui pediu para nascer. Eu pediria para nascer lá na Dinamarca. É ruim, frio do cacete. Pedir para nascer se chover onde. Não, na verdade, eu queria ser brasileiro mesmo. Eu gosto de ser brasileiro. Eu só queria que o Brasil fosse um pouquinho melhor. Assim. Eu gosto daqui. Eu sou um brasileiro. Tá? Mas vamos lá. Ninguém pediu para nascer. Nascemos. Nascemos num regime político estabelecido, né, com relações históricas dadas, objetivamente dadas, né, e somos seres sociais. Ninguém aqui se realiza sozinho. Ninguém se realiza sozinho. Ninguém fez aqui 100% da própria roupa, pode ter feito um casaco. Eu fiz um cachecol, falei, tá aí a calcinha, né, e a sua cueca. Então, assim, a comida que você comeu hoje foi você que plantou. Então, nós somos seres sociais, tá? A vida fora da sociedade ela é extremamente penosa, né? Mas a vida social ela também tem seu custo, né? Então, quando a gente fala de liberdade, a gente fala de liberdade com duas interpretações diferentes. Uma liberdade objetiva e uma liberdade subjetiva. A liberdade objetiva é aquela que a gente pode fazer, né? Que são os limites dentro da lei da nossa atividade, daquilo que a lei nos permite fazer. Isso é uma liberdade objetiva. A liberdade subjetiva é aquela que a gente entende para nós mesmos o que nós poderíamos fazer. Mas haverá o choque do subjetivo com o objetivo. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso pelo seguinte, né? Quando a gente fala de propriedade, a gente pode falar de propriedades venais, né, bens de consumo imediato, de consumo mais barato, de propriedades mais substanciais, como casa, carro, né? São propriedades maiores, com o seu custo maior de manutenção e com o seu custo maior de obtenção. Quando a gente fala de imóvel, né, da nossa casa, e aí da nossa casa mesmo, assim, quando você é proprietário dela, né? Na nossa mente, nós somos donos dela de maneira absoluta e fundamental e pronto. E aí vem o primeiro impacto da vida social. Não. Ué, mas fui eu que construí, fui eu que comprei o material, fui eu que comprei o terreno, fui eu que fiz isso, com o meu dinheiro, com o sono. Pois é, cidadão, mas a questão é a seguinte. A sua casa consome recursos, você consome recursos que, sob hipótese alguma, dependem apenas de você. E outra, a sua existência e a existência da sua casa impacta a vida das outras pessoas, inclusive em recursos naturais, em ocupação do solo, em algum tipo de determinação que vá incidir sobre o outro. É aí que entra a função social da propriedade. Que não necessariamente tem a ver, isso volta e meio um retardado pega e fala um negócio desse, mas você é coisa de comunista. Não, idiota. A questão é a seguinte, quando a gente vive em sociedade, a gente paga um preço. Então a gente paga um preço para ter segurança, para que não haja barbárie entre as pessoas, né? Lembrando aí lá do velho Hobbes, né? Então o Estado, por mais que ele seja problemático, né? E é problemático, talvez o fim dele resolvesse muitos problemas, criaria outros, né? Então o Estado ele vai mediar a nossa liberdade, tirando parte dela para que exatamente a gente possa exercer uma outra parte dessa liberdade, né? E a função social da propriedade, ela vem exatamente nessa carroça, né?
De você existe, você vive, você possui, sim, mas você não possui sozinho, né? Não significa que a sua casa, a todo momento, ela cumpra uma função social objetiva e fundamental o tempo inteiro, mas ela incide sobre os outros indivíduos com certeza. Vamos lá. O município garantirá a função social da propriedade urbana e rural respeitado o disposto na Constituição. O município não está fazendo nada mais do que reproduzir o que está lá na Constituição. Tá? Aí o parágrafo 1 explica. A função social é cumprida quando a propriedade urbana e rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, os seguintes requisitos. Aproveitamento racional adequado. Então, por exemplo, a minha casa, se ela está sob uma nascente fundamental para atender o meu bairro, a minha casa precisa cumprir uma função social. Paciência que eu fiz ela ali. Paciência. Eu vou deixar as pessoas morrerem de sede, né? Eu vou deixar as pessoas não terem acesso a algo que é natural, né? E é de quem é aquela terra? Né? A terra é de quem comprou. Quem comprou de quem? Quem comprou de quem? Quem comprou de quem? Quem comprou de quem? Quando a gente for retroagir, né? Para quem acredita, nós vamos chegar lá em Adão e Eva. Né? Então chegar em Adão e Eva, e aí Adão e Eva saíram distribuindo o título de propriedade, né? Vai lá vai para Caim, vai para Caim não, sai para lá, vai para Abel, vai para Sete, né? E tal. Então nós vamos retroagir. É o que o Rousseau dizia, né? Que o primeiro que chamou a terra de sua cometeu o primeiro roubo, né? Cometeu o primeiro, né? A primeira subtração de coisa ali, né? Então assim, ali a terra já estava ali, eu peguei e comprei, beleza. Essa relação de compra se deu entre mim e algum poder. Ou poder privado, que alguém já possuía a terra, mas ela possuía porque ela comprou de alguém, mas a terra está ali. E ela pertence a quem? Em tese a todo mundo. Ao mesmo tempo que ela não tem propriedade, ela tem propriedade. A gente buga. Então, aproveitamento racional adequado. Se passa ali um lençol freático que possa causar um problema lá na zona rural, só lamento, meu amigo. Então, o seu direito individual não vai se sobrepor ao coletivo. Utilização adequada dos recursos disponíveis e de preservação e conservação do meio ambiente. Exatamente o que eu falei agora, uma coisa ligada à outra. Exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Ou seja, além de atender a si, porque atendendo a si, eu também atendo a parte da coletividade que eu faço parte, né? O trabalhador entra aqui. O que é o trabalhador? O que é a pessoa que trabalha? A pessoa que cria. A pessoa que gera uma intervenção e dessa intervenção gera renda, gera recurso. Sem trabalho não existe vida social. Né? Eu estou aqui trabalhando, vocês estavam trabalhando, a pessoa que fez essa camisa estava trabalhando. Né? Então, ela precisa, por mais que ela não seja proprietária, ela não pode ser prejudicada por alguém ter alguma coisa. Né? A desapropriação por necessidade ou utilidade pública será efetuada mediante justa e prévia indenização. Tá? Pausa nesse justa. Justa não necessariamente para a pessoa que é objeto da desapropriação. Justa para o cofre público. Para o que o governo tem para pagar. Tá? E aí eu admito para vocês. Raramente é justa num sentido pro proprietário. Geralmente não é. Mas aí entra aquilo. Fala assim, ó. Tudo bem, mas é você que também paga a prefeitura. Olha que doideira. Ela não tem recurso suficiente porque você paga tanto, ele paga tanto, ele paga tanto, ele paga tanto. E a gente só pode te pagar isso porque é isso que a gente obtém coletivamente. É isso que você vai receber. Né? Então o justo é o que o poder público pode pagar. Porque ele não pode pagar o preço de mercado. Porque o preço de mercado ele varia de acordo com especulação, né? Alguma intervenção urbanística, o prédio, parará, não sei o que, não sei o que. Não, a função aqui nesse caso ela se dá de maneira objetiva. Porque o poder público não vai desapropriar até pode, se for uma questão histórica e tal, mas muito relevante a ponto de ser conveniente investir dinheiro naquilo. Geralmente para, de fato, oferecer algum tipo de benefício à coletividade. Né? Então, por exemplo, a desapropriação que teve lá onde hoje é o Terra Nova, aquela plantação de morango que tinha lá.
Era morango, né? Isso. Então, assim, não foi uma desapropriação com vistas urbanísticas, não, é para levantar prédio e botar os outros para morar. Essas pessoas perderam as suas casas. Né? Prévia indenização, tem que pagar antes, admitida a indenização em dívida de título, né, de dívida pública, ou seja, ou você paga o cara ou você fornece título de dívida, que tem uma certa regularidade, né, dentro do sistema financeiro, tá? E nas formas previstas na Constituição. Em caso de período público eminente, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Ou seja, eu moro aqui no centro, teve uma tragédia, chega, né, um agente público e fala, a gente precisa da sua casa para botar não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. A gente vai botar, tá? Se precisar de polícia pra botar, bota. Né? Só que o negócio é o seguinte, porra, quebraram o chuveiro, quebraram a parede, indeniza. Né? Aí faz-se o processo de indenização. Beleza? Show por hoje? A gente continua, tá? Que aula incrível, hein? É por isso que os nossos alunos são aprovados, muitos deles nas primeiras colocações, nas primeiras posições, por causa de professores que sabem resumir um conteúdo muito grande de forma simples e objetiva, como foi feito nessa aula. E hoje é sobre isso que eu quero falar com vocês. Como você conseguir um resultado muito grande sem ter que fazer tanto esforço assim. Porque é fácil você ser aprovado para um concurso estudando 10, 12 horas por dia por 3, 4 anos. Só que esse não é o objetivo do CPM. Aqui nós temos uma metodologia que ela é totalmente desenvolvida para pessoas que não têm mais do que 2 ou 3 horas por dia para estudar. E eu vou te informar e te ensinar o que você tem que fazer a partir de hoje para conseguir aplicar essa metodologia, que ela é baseada em 3 pilares, tá? O primeiro pilar é a videoaula, como essa videoaula gratuita que você assistiu aqui agora. Então eu vou colocar aqui aula. A aula, ela tem que ser sempre um conteúdo muito bem explicado para que você não tenha que gastar horas e horas e horas do seu dia lendo apostilas, livros, ou pior ainda, buscando aulas aleatórias dentro do YouTube que muitas vezes já não estão mais atualizadas como as nossas. Então, você tem que ter uma aula para você aprender de forma rápida e prática o que cai no concurso que você quer estudar. E aí, o segundo pilar, que é importantíssimo, eu vou colocar aqui PDF/e-book, é o quê? Eu vou pegar todo o conteúdo daquela aula, só que ao invés de entregar para você uma legislação gigantesca ou um conteúdo com explicação gigantesca, o que a gente vai fazer? A gente vai resumir aquilo e te entregar o conteúdo dessa videoaula de forma resumida e sintetizada, para que você, em apenas alguns segundos ou 1 ou 2 minutos, consiga revisar tudo aquilo que foi dado em 1 hora de aula. E por último, o nosso terceiro pilar, ele é baseado em questões. Essas questões, elas têm que ser 100% de acordo com o conteúdo da aula. Então, entenda comigo, você tem uma excelente aula sobre aquele conteúdo que você precisa estudar para o concurso. Na sequência, eu tenho um PDF com tudo resumido e bonitinho para você revisar aquela aula com uma outra linguagem, muitas vezes até através de um mapa mental. E por último, será que você aprendeu aquele conteúdo? É aí que entra o nosso diferencial. Questões de acordo com a banca para cada conteúdo. Então você teve a videoaula, teve o PDF com resumo e agora você tem questões. E aí você começa a ficar pronto para a prova. E sabe o que vai te dar a certeza se você está pronto ou não? Uma outra coisa que ela surge a partir das nossas questões, que são os nossos simulados. O simulado, ele nada mais é do que uma versão do que poderia ser a sua prova. Então a gente vai pegar tudo aquilo que você aprendeu durante as aulas, leituras do PDF
e as baterias de questões que você resolveu e vai aplicar de forma similar como cai no concurso. Tudo isso que você tem que ter acesso hoje custa um valor ínfimo e eu vou deixar um link aqui embaixo com um desconto promocional somente para quem assistiu essa videoaula. Então, se você quer ser aprovado e entende que hoje, para sua rotina, dispor de 2 a 3 horas por dia é uma possibilidade, vem comigo, porque a gente consegue fazer você ser aprovado.